As ações socioeducativas devem articular as relações práticas da educação e as necessidades do adolescente à vida política, social, individual e coletiva. Dessa forma, a educação se torna o caminho para a formação do sujeito cidadão. E para entender mais sobre socioeducação, nós vamos falar com o coordenador do Encontro Socioeducativo do Estado de Goiás, Paulo Vinícius de Paula. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante. Que bom. Paulo, fala pra gente exatamente o que é socioeducação e qual é o objetivo. A socioeducação diz respeito a um conjunto de medidas protetivas ao adolescente em conflito com a lei. Essas medidas têm caráter tanto pedagógico como punitivo. Aquele adolescente que é condenado por um juiz por ter cometido uma infração à lei, ao contrário do mito da impunidade, ele cumpre medidas. E há um conjunto de regulamentações dessas medidas que conformam o sistema socioeducativo dentro da sua função de atenção a esse adolescente que precisa de um cuidado especial. E como a socioeducação busca intervir nessa realidade dos jovens, principalmente no estado de Goiás? Bom, hoje a socioeducação, é importante definir como é que ela atua em relação ao adolescente. Um adolescente, quando comete uma infração, ele pode cumprir diversos tipos de medida, de acordo com a gravidade da infração que ele cometeu e da sua situação de fragilidade. Ele pode cumprir uma medida que vai desde uma simples advertência por parte do Poder Judiciário até a reparação do dano que ele cometeu, a prestação de serviços à comunidade, ou seja, ele pode cumprir também uma medida mais grave, com um impacto mais grave sobre a vida dele, ou seja, uma semi-liberdade, onde ele vai, muitas vezes, durante o dia trabalhar, estudar, e à noite ele vai ficar interno, numa unidade de internação, e a própria internação, que pode durar até 3 anos, dependendo da gravidade e o juiz queira aplicar essa medida. Ou seja, a socioeducação no Brasil e em Goiás é muito importante, porque nós estamos falando de sujeitos em uma situação muito particular de desenvolvimento, que é o adolescente. E a perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Sistema Nacional do Socioeducativo, uma lei promulgada em 2012, que é a Lei do SINASE, é na lógica da proteção integral, ou seja, esse adolescente infrator, ele precisa ser protegido pelo Estado. É porque nós partimos de uma referência que os direitos básicos desses adolescentes que são infratores, que estão em conflito com a lei, muitas vezes foram violados. Então é necessário, na medida socioeducativa, focar no convívio, retomar o convívio familiar e o convívio comunitário desse adolescente, onde ele vai tomar consciência da gravidade do ato que ele cometeu, ressignificar a sua presença em relação ao mundo e a esse período de mudanças que é a adolescência, vai reparar o seu dano, mas ao mesmo tempo ele tem que ser cuidado, ou seja, uma série de serviços sociais como saúde, educação, cultura, escola, tudo isso tem que ser oferecido ao adolescente que está inserido na socioeducação, cumprindo medida socioeducativa. Mas e nessa questão mais conceitual, a gente deve diferenciar educação de socioeducação? Sim. A socioeducação ela é específica do adolescente que foi condenado por um juiz a cumprir uma medida por conta de uma infração à lei. Então, a socioeducação tem as suas particularidades. A relação dela com a educação diz respeito a que todo adolescente que está cumprindo medida, ele tem que estar estudando. Ou seja, há uma preocupação que toda medida socioeducativa relacione esse jovem, esse adolescente, com o mundo do trabalho e com a escola. Ou seja, a ideia é que nas medidas socioeducativas, tanto em meio aberto quanto em meio fechado, ocorra um acompanhamento desse adolescente, desse jovem, no mundo escolar. Mas é possível aplicar esses pilares da socioeducação nas práticas pedagógicas, por exemplo, das escolas convencionais? É muito importante que as escolas estejam integradas à perspectiva da socioeducação. Por quê? Esse adolescente em conflito com a lei, que está cumprindo medida, ele vai para uma escola e ele vai conviver com todos os outros adolescentes que não estão cumprindo medidas. Então a escola precisa oferecer condições, ser um lugar atrativo,
ter condições estruturais, ter professores bem pagos, ou seja, o Estado precisa investir na educação para que nós tenhamos uma boa socioeducação. E Paulo, na sua opinião, qual é o maior desafio da socioeducação? O desafio da socioeducação é se efetivar, ou seja, nós precisamos com que as medidas em meio aberto elas funcionem. Quando um adolescente for cumprir uma medida de prestação de serviço à comunidade, nós precisamos ter um assistente social, ter uma equipe multidisciplinar em quantidade para atender os vários adolescentes. Precisamos ter concursos para contratar esses trabalhadores, plano de carreira, unidades que funcionem, unidades de internação que não sejam dentro de batalhões da Polícia Militar, como existe hoje em Goiás, que enfoca só o aspecto repressivo e não o aspecto educador. Por isso que não adianta nós falarmos em redução da maioridade penal se nós não investimos primeiro em socioeducação. Então, o Estado se ausenta da sua função de recuperar esse adolescente, a qual foi negado desde que nasceu escola, cultura, lazer, assistência social, e depois quer reduzir a idade penal e colocar ele na cadeia. E nós temos dados que 70% das pessoas que passam no sistema prisional adulto voltam a cometer crimes. E já na socioeducação, somente 30% vão reincidir. E mais, em São Paulo, onde houve uma reconfiguração do sistema socioeducacional, construindo novas unidades, investindo em capacitação e em profissionais, nós caímos para 15% somente de reincidência. Então, nesse sentido, nós precisamos reconfigurar o sistema socioeducacional no estado de Goiás, contratar profissionais, investir nesses profissionais, ter unidades onde o jovem não fique ocioso, tenha acesso à cultura, ao lazer, a serviços de saúde, tenhamos assistentes sociais o bastante para acompanhar esse adolescente. Aí sim, nós vamos ver os índices de infração desses adolescentes diminuírem. Como você abordou essa questão da qualificação de profissionais? No caso, o profissional da educação, existem cursos, né, para essa questão da socioeducação? Como eles podem se qualificar para isso? Sim, hoje o Centro de Estudo, Pesquisa e Extensão do Adolescente, o CEPEA, da UFG, que é vinculado à Faculdade de Educação da UFG, ele realiza formação de trabalhadores desde 2010. Já mais de 450 trabalhadores, entre assistentes sociais, psicólogos, educadores, arte-educadores, agentes de segurança, já foram formados e qualificados pela Universidade Federal através do CEPEA da Faculdade de Educação. Ou seja, nós precisamos investir no trabalhador. Nós não vamos ter soluções para os índices de violência que assustam a todos nós, não investindo no professor, seja ele em qualquer área, né? Nós vimos recentemente greves no estado, greves no município, ou seja, o que isso reflete? Um país, um estado que não valoriza a educação. E sem educação, sem investimento social, nós vamos continuar tendo altos índices de criminalidade. Não é fazendo leis que vão encarcerar mais, que vão punir mais aqueles que sempre foram punidos desde que nasceram, que geralmente é a juventude pobre e negra da periferia, não é punindo mais esses que já foram tão punidos que nós vamos diminuir os índices de criminalidade em Goiás e no país. Nós vamos para um rápido intervalo. O Se Liga volta já já.